Olá, sou Marcelo Figueiredo, do grupo MPF Produções. Estou aqui hoje para participar da série sobre as eleições 2018. Hoje quero falar com você sobre a diferença entre o voto branco e voto nulo. Qual seria a principal diferença dos dois? Nas eleições agora de outubro, você vai escolher candidato a presidente da República, candidato a 2 senadores, governador, deputado estadual e deputado federal, e os deputados distritais no Distrito Federal. Diante da proximidade das eleições, uma das dúvidas mais comuns do eleitor é saber como vai votar. Apesar do voto no Brasil ser obrigatório, o eleitor, de acordo com a legislação vigente, é livre para escolher o seu candidato ou não escolher candidato algum. Ou seja, o cidadão é obrigado a comparecer no local de votação ou justificar seu voto, pela ausência, ou pode optar em votar branco ou nulo. Mas qual a diferença? O voto branco, de acordo com o glossário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral do TSE, o voto em branco é aquele em que o eleitor não manifesta preferência sobre nenhum dos candidatos. Assim, antes do aparecimento da urna eletrônica, para votar em branco bastava não assinalar nada na cédula, deixando-a em branco. Hoje em dia, para votar em branco, é necessário que o eleitor pressione a tecla branco da urna e em seguida a tecla confirma. Já o voto nulo, o TSE considera como nulo aquele em que o eleitor manifesta sua vontade de anular o voto. Para votar nulo, o eleitor precisa digitar um número de candidato que não existe ou simplesmente apertar 00 e confirma. Como por exemplo, antigamente, como o voto branco era considerado válido, isto é, era contabilizado e dado para o candidato vencedor, ele era tido como um voto de conformismo, na qual o eleitor se mostrava satisfeito com os candidatos que vencessem as eleições. Enquanto que no voto nulo, considerado inválido pela Justiça Eleitoral, era tido como um voto de protesto contra os candidatos ou contra a classe política em geral. Atualmente vigora no pleito eleitoral o princípio da maioria absoluta de votos válidos, conforme a Constituição Federal e a Lei das Eleições. Esse princípio considera apenas os votos válidos, que são os votos nominais e os de legenda, para os cálculos eleitorais, desconsiderando os votos brancos e nulos. Como é possível notar, os votos nulos e brancos acabam constituindo apenas um direito de manifestação e do descontentamento popular, não tendo qualquer outra serventia para o pleito eleitoral. No ponto de vista das eleições majoritárias, eleições para presidente, governador e senadores, em que o pleito é o candidato que obtiver a maioria simples, o número dos votos apurados, ou absoluta dos votos, mais da metade dos votos apurados, excluídos os votos em branco e os nulos. A aplicação nas eleições proporcionais é um pouquinho diferente, por causa dos coeficientes eleitorais, como para os cargos de deputado federal, estadual e dos vereadores. A situação muda e os votos nulos e brancos passam a interferir no resultado das eleições. É o que, para ser eleito a um desses cargos, o candidato precisa alcançar o coeficiente eleitoral, que é o índice que determina o número de vagas que cada partido vai ocupar no legislativo, obtido pela divisão do número de votos válidos, votos atribuídos aos candidatos e às legendas, pelas vagas das câmaras, que serão preenchidas. Deste modo, quanto maior for a quantidade de votos nulos e brancos, menor será o coeficiente eleitoral. Então vamos supor, tem 2.000 pessoas que votam. Com votos brancos e nulos teve 500. Então vai ser 1.500 dividido pela quantidade de vagas que tem. E aí vai fechar uma média. Quem atingiu aquilo lá, automaticamente será posto no cargo. Aí se junta todos os votos da coligação, todos os votos que foram dados para a legenda, faz a soma e vê quantas vagas cada um tem. Preste atenção, voto branco e nulo, a presidente da República, senadores e governador não tem a mínima importância. Porém, os votos brancos e nulos na eleição proporcional para deputado estadual, deputado federal e distrital podem abaixar o coeficiente eleitoral e fazer o partido que teve mais votos eleger mais pessoas. O primeiro turno, a votação do primeiro turno é dia 7 de outubro desse ano, E de acordo com o voto no Brasil, o voto é facultativo a maiores de 70 anos, aos menores de 16 aos 18 anos e aos analfabetos. A exigência de maioria absoluta ocorre nas eleições para presidente, governador e prefeito dos municípios,
né, com mais de 200 mil eleitores. No nosso caso, como que essa eleição é esse ano, teremos, com toda certeza, se ninguém atingir 51% dos votos válidos, teremos novas eleições ainda, né, nesse ano para definir o presidente e os governadores. Isso aí, espero ter ajudado vocês a compreender. Toca aí no sininho, né? Inscreve-se no canal que nós sempre teremos a cada 2 dias uma matéria sobre eleições. Valeu, um abraço!